o inferno não vencerá. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, Jesus leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe, um local marcado pela influência pagã e pela presença de templos dedicados a deuses estrangeiros. Ali, em meio a tantas crenças e interpretações sobre o divino, ele faz uma pergunta crucial: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa questão não é apenas uma curiosidade, mas uma forma de levar os discípulos a refletirem sobre a verdadeira identidade de Cristo. As respostas dadas mostram a diversidade de opiniões da época. Alguns viam Jesus como João Batista, outros o associavam ao profeta Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Essas figuras eram conhecidas por sua relação com a mensagem de Deus e, de certa forma, expressavam o reconhecimento de que Jesus era um enviado divino, mas ainda sem compreender plenamente sua missão. Após ouvir as respostas, Jesus direciona a pergunta diretamente aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa interrogação é mais profunda, pois exige uma resposta pessoal e comprometida. Não basta repetir o que os outros dizem, é necessário ter uma convicção interior. Simão Pedro, impulsionado por uma fé iluminada, proclama com firmeza: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de fé não vem de uma compreensão meramente humana, mas de uma revelação divina. Jesus reconhece essa origem e declara que Pedro é bem-aventurado, pois sua resposta foi inspirada pelo próprio Pai Celestial. Isso mostra que a verdadeira fé não nasce apenas da razão ou da tradição, mas de um encontro vivo com Deus. Em seguida, Jesus faz uma declaração fundamental para a igreja: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui há um jogo de palavras entre o nome Pedro, Kephas, em aramaico, significa rocha, e a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Essa passagem tem sido interpretada de diferentes formas ao longo da história, mas no contexto católico, ela fundamenta a autoridade de Pedro e seus sucessores como base visível da igreja. A promessa de que as forças do mal não prevalecerão reforça a ideia de que a igreja pertence a Cristo e será sustentada por ele até o fim dos tempos. Jesus continua e confere a Pedro uma autoridade singular: Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves simbolizam poder e responsabilidade. No Antigo Testamento, a posse das chaves representava a autoridade de um administrador sobre uma casa ou reino. Ao concedê-las a Pedro, Jesus o constitui como aquele que governará em seu nome, com a missão de ligar e desligar, isto é, de tomar decisões que terão validade não apenas na terra, mas também no céu. Isso confirma o papel de Pedro e dos apóstolos na condução da igreja e na administração dos ensinamentos de Cristo. Esse momento marca um divisor de águas na relação entre Jesus e seus discípulos. Até então, eles caminhavam com o Mestre, ouviam suas parábolas e testemunhavam seus milagres, mas agora são chamados a reconhecer plenamente sua identidade. Jesus não é apenas um profeta ou um mestre, mas o próprio Messias, o Filho do Deus vivo. Essa revelação exige um compromisso total, pois seguir a Cristo significa aceitar sua missão e estar disposto a carregar a cruz. Por fim, essa passagem nos convida a uma reflexão pessoal. Quem é Jesus para nós? É fácil repetir aquilo que ouvimos sobre ele, mas a verdadeira fé nasce de uma experiência profunda e pessoal com o Senhor. Pedro reconheceu Jesus porque estava aberto à ação de Deus
em sua vida. Assim, também somos chamados a aprofundar nossa relação com Cristo, permitindo que Ele transforme nosso coração e nos conduza na missão de ser testemunhas do Evangelho no mundo. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.